Fala, galera dos nonos anos de São Vicente. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estar vendo aí as desigualdades sociais do continente europeu. O continente europeu ele é dividido em 5 partes, geograficamente falando: Europa Oriental, Meridional, Setentrional, Centro-Ocidental e Europa Central. Então, vocês conseguem observar, através das cores, a divisão geográfica do continente europeu. A população da Europa. A densidade demográfica do continente europeu atingiu cerca de 74 habitantes por quilômetros quadrados. Essa quantidade a gente já define como um continente muito povoado, né, ou densamente povoado. A taxa de crescimento demográfico europeu estão próximos de zero, em alguns países até negativos. As partes menos habitadas, menos povoadas ou menos densamente povoadas, ela se dá nas regiões do Círculo Polar Ártico. Então, as áreas que ficam ali nas regiões do Círculo Polar Ártico são as áreas menos povoadas do continente europeu. Os países mais populosos da Europa é a Rússia, a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Ucrânia, Polônia e Espanha. Então, vocês têm um panorama aí da população em 2005 e um panorama da população em 2015, como vocês estão aí visualizando no gráfico. Então, vocês podem observar que em muitos países a população vem decrescendo. No caso da Rússia, 146,9 milhões de habitantes em 2005, em 2015, 137,6. Então, houve aí um decréscimo populacional. Só em contrapartida, nós temos a França, né, que a população aumentou, mas todos os países mais populosos do continente europeu, vocês podem observar aí que decaíram o crescimento populacional. Nesse mapa que vocês estão visualizando na tela, as áreas mais escuras são as áreas mais densamente povoadas, onde concentra-se o maior contingente populacional. Então, quanto mais escuro for a área, mais povoada ela é. Então, vocês podem observar que na Europa Central, no centro do mapa, que está aí, a Europa Central principalmente, são as áreas mais povoadas, mais densamente povoadas. De contrapartida, quando vocês observam ali as áreas que estão próximas do Círculo Polar Ártico, nós temos aí grandes vazios demográficos. Temos nessa tela os países mais povoados e poucos povoados. Então, vocês têm os Países Baixos com 472 habitantes por quilômetro quadrado, muito povoado, densamente povoado, né? A Bélgica, o Reino Unido, a Alemanha. De contrapartida, vocês têm a Rússia, com 9 habitantes por quilômetro quadrado. Então, você tem grandes vazios demográficos, muitos espaços a serem preenchidos. Noruega, Finlândia, Suécia, Estônia, esses países eles estão mais ao extremo norte do continente europeu, eles estão mais próximos do Círculo Polar Ártico, são áreas muito frias, então é natural que você tenha aí vazios demográficos ou um contingente populacional menor devido às condições climáticas dessas regiões. Temos aí a dinâmica do crescimento populacional, taxas de crescimento vegetativo ou crescimento populacional. Então, vocês observam na tela que está aparecendo que em muitos países esse crescimento vegetativo ou crescimento populacional ele é negativo. E os países que não são negativos são crescimentos vegetativos ou crescimentos populacionais muito baixos. É o caso da França, 0,3%, né? A Albânia, 1%, o ideal seria em média aí dentro das características 2, mas você tem países como a Itália, que é negativo, a Alemanha, o crescimento populacional é negativo, a Rússia é negativo. E esse crescimento negativo, ela enfrenta o quê? Uma dificuldade de repor a mão de obra. Então, você não tem uma reposição de mão de obra jovem. Muito pelo contrário, você tem um envelhecimento muito grande da população. Nessa tela, a linha em vermelho é o que seria o ideal, né? A linha mínima, a reposição mínima dessa população. Vocês observam que está em verde, a linha em verde mais grossa, é a reposição da população europeia, que está abaixo do mínimo. Então, nisso, gera-se alguns problemas muito graves, que é o número de filhos, né, que uma mulher tem ao longo da sua vida, ou nós chamamos também de taxa de fecundidade, que está abaixo do que seria ideal para a reposição da população no continente europeu.
Portugal e Islândia são os únicos países monolíngues. Todos os demais possuem minorias linguísticas. Essas minorias linguísticas, elas se dão muito pela questão das migrações, onde é um continente que recebe uma quantidade muito grande de imigrantes, formando guetos sociais, guetos linguísticos, dando essa diversidade linguística dentro do continente europeu. A população, em 2015, ela foi estimada em 744 milhões. Estima-se que em 2025 essa população caia para 701 milhões, então deduz a taxa de natalidade muito baixa, alto percentual de idosos. E o que acontece? Essa qualidade de vida no continente faz com que a população viva mais, mas também atrai uma quantidade muito grande de imigrantes. A partir da Segunda Guerra Mundial, quando o continente europeu passou a se reestabilizar e a desenvolver economicamente, houve um fluxo, né, a partir da Segunda Guerra Mundial até a data atual, muito grande, principalmente nos países da Alemanha, Itália, Reino Unido, Países Baixos, Espanha. Então você tem aí um grande fluxo de imigração devido à busca de oportunidade de emprego, acesso a serviços públicos, saúde e educação. Nessa tela vocês observam de onde sai uma quantidade maior dessas imigrações. Então vocês observam que vem da Ásia, vem do norte da África, mas também vem de países menos desenvolvidos da Europa, onde as pessoas, né, a população europeia desses países que são menos desenvolvidos, buscam migrar para países europeus onde apresentam uma melhor qualidade de vida, como é o caso de Portugal, que expulsa muito economicamente falando populações para o centro da Europa. Na Espanha migra-se muito para as áreas mais desenvolvidas. O leste europeu também é uma área onde tem um fluxo migratório muito grande para as áreas mais desenvolvidas do continente europeu. Nessa outra tela vocês observam aí bem a questão do leste europeu, aí Rússia, Ucrânia, né, Romênia, Bulgária, são áreas onde você tem um fluxo migratório muito grande para a região da Europa mais desenvolvida, principalmente a Alemanha. Esses fluxos migratórios atuais geram sérios problemas, a questão do imigrante ilegal. Então, eles sofrem perseguições, eles trabalham no setor informal, eles recebem baixos salários, né, apresentam uma baixa remuneração, eles costumam morar nas periferias, formando os guetos sociais, contribuem muito, né, esses guetos sociais, eles contribuem muito para a diversidade étnica da população, o que gera aí conflito de xenofobia, racismo, perseguições, mortes. Então, tem sérios problemas sociais essas migrações. E essas populações que migram para o continente europeu, elas enfrentam, né, um movimento hoje muito grande da xenofobia nos países mais desenvolvidos da Europa. Nessa outra tela que vocês estão observando, o norte da África, eles mandam uma quantidade muito grande de imigrantes, principalmente para a Espanha, devido à localização, estão muito próximos. Divide apenas, né, essa divisão ela se dá apenas ali pelo mar Mediterrâneo e pelo estreito de Gibraltar, que é um estreito muito curto. Então, pequenas embarcações que saem do norte da África conseguem chegar na Espanha com facilidade. As desigualdades na Europa, né, e os problemas enfrentados no continente europeu, ela se dá hoje pela dinâmica econômica e pela dinâmica política. Ela agrava muito a questão do desemprego. Esses desempregos nós chamamos de desempregos de longa duração, ou, na verdade, não são empregos mais que irão existir, então não é por conta de uma crise econômica momentânea que gera o desemprego, são empregos que eles deixam de existir, uma desproteção social, desigualdades sociais, essa má distribuição de renda, ela aumenta, então você tem uma parcela rica que fica mais rica, enquanto essa desproteção social faz com que uma parte da população europeia ela tenha menos poder de compra, ela fica mais pobre, então você tem aí uma má distribuição de renda muito grande, e isso vai agravando ao longo do tempo, né? Essa crise econômica, ela agrava. Nessa outra tela que se apresenta, são os países do leste europeu.
Os países que compõem o leste europeu, eles são países com pouco desenvolvimento econômico, são países que apresentam aí questões sociais muito grandes, desigualdades sociais muito grandes. Os países pertencentes ao leste europeu, eles possuem uma economia pautada no extrativismo e nas atividades agrícolas. Eles estão num estágio muito atrasado do desenvolvimento econômico, né? Então não são países desenvolvidos, apesar de serem europeus. Apresentam uma alta taxa, né, um alto índice de pobreza comparado com os países mais desenvolvidos da Europa Ocidental. Muitos dos conflitos que acontecem no leste europeu se dá pelas questões da migração que vem da Ásia, essas características, né, de um grande fluxo migratório da Ásia para a Europa, que tem que atravessar aí o leste europeu. Você tem uma perda dessa identidade cultural da Europa do leste. Há também uma quantidade muito grande de pessoas que se deslocam para aquele território, porque já estão na Europa, então eles tentam firmar ali a questão de estar no continente europeu, e isso gera principalmente as questões dos conflitos religiosos, já que no continente europeu as religiões são muito diferentes da população que migra da Ásia. Então você tem aí conflitos tanto culturais, conflitos étnicos e também conflitos religiosos. Ao longo dos anos, né, após a queda do Muro de Berlim, com o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e a ex-União Soviética, diversos conflitos se estabeleceram aí na década de 90 no leste europeu, como o desmembramento da antiga Iugoslávia. Então, foram criados, quando houve essa divisão da Iugoslávia, foram criados países como a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina e a Macedônia. Então você tem aí um rompimento muito grande da questão cultural, dos costumes étnicos, das questões da religião. Então eles se desmembraram. Também você tem outros problemas com o fim das repúblicas socialistas soviéticas, com o desmembramento, houve a criação de 12 países, formaram a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que foi constituído como um bloco econômico. Então, essas divisões também, essas fragmentações que ocorreram nos países do leste europeu, gerou sérios conflitos e até nós podemos dizer atrasos sociais, atrasos econômicos, atrasos em desenvolvimento econômico do leste europeu. Nós estamos encerrando a aula de hoje. Vocês poderão acessar a bibliografia e fazer um aprofundamento das questões da Europa, da população da Europa. Também acessem o blog e realizem a atividade sobre essa videoaula. E até a próxima!